informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos entrando no ar com o programa desta quarta-feira, dia 2 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Fibria está na briga pela Eldorado Celulose de Três Lagoas e deve fazer proposta de compra. Governo cria programa para renegociar dívidas do Funrural. Feijão fava dá excelente lucro para o produtor. Caminhoneiros fizeram protestos ontem pelo país. E a JBS vendeu seu negócio de laticínios para grupo mexicano. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O tempo continua firme nessa quarta-feira na região de Dourados. Será de sol com aumento de nuvens em alguns períodos, mas sem previsão nem de garoar. Temperatura máxima de 31 graus. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do Boi Gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 112 à vista. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 120 com 30 dias. Arroba da Vaca Gorda, R$ 102 à vista no Brasil Global e a 112 no Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho R$ 16 e a de soja 56, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,12 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O feijão fava, típico do Nordeste, vem chamando a atenção da pesquisa
por conta da sua aceitação entre a população e os preços interessantes que são pagos ao produtor em grande parte da agricultura familiar. Miguel Barreira, pesquisador da Embrapa e da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, conta que esse feijão tem algumas particularidades, como a tolerância à seca e às altas temperaturas, adaptação ao sistema de consórcio que predomina nas pequenas propriedades e riqueza em proteínas e aminoácidos essenciais. Assim, ele satisfaz uma faixa expressiva dos pequenos produtores. Esse tipo de feijão, o fava, é muito consumido em bares como aperitivo para acompanhar a cerveja. Ele passou a ter uma grande valorização com o preço de R$ 25,00 no comércio e uma remuneração de R$ 900,00 pela saca ao produtor. A aquisição da Vale Fertilizantes pela norte-americana Mosaic foi aprovada sem restrição pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de acordo com publicação do órgão no Diário Oficial da União de ontem. A unidade da mineradora Vale, adquirida pela Mosaic, tem capacidade de produção de 4.800.000 toneladas de fertilizantes fosfatados e 500.000 toneladas de potássio, incluindo 5 minas brasileiras de fosfato, 4 fábricas de produção de químicos e fertilizantes e uma unidade de potássio no Brasil. A Vale anunciou em dezembro que o negócio com a Mosaic, que envolve cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais, estava em andamento. Cerca de 100 manifestantes bloquearam a BR-163 em Sorriso, Mato Grosso, na manhã de ontem. Eles protestaram contra o aumento do preço dos combustíveis no país. Apenas ambulâncias, ônibus, carretas com cargas perecíveis e com cargas vivas foram liberadas a passar. E a cada 2 horas houve liberação de faixa sentido sul. Após as 12 horas, os 2 sentidos foram liberados também a cada 2 horas. Essa paralisação ocorreu em todo o país e é liderada por caminhoneiros. Eles querem a revogação do aumento do diesel e também cobram mais segurança nas estradas, tendo em vista que houve corte de verbas destinadas à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Federal. Querem a aprovação do projeto que estabelece o preço mínimo para o transporte de carga e a aposentadoria diferenciada para os caminhoneiros. O agronegócio brasileiro vai continuar nos próximos anos com a responsabilidade de sustentar os superávites comerciais brasileiros, pautado na exportação de commodities para mais de 200 países. No entanto, o governo precisará de se preocupar cada vez mais com o mercado internacional, porque existe risco grande de redução de exportação dos produtos brasileiros aqui no Ocidente. A saída estará na Ásia, que detém 61% do mercado mundial, com destaque para a China, Índia, Indonésia, Japão e Coreia do Sul, que já se consolidam como os grandes consumidores do futuro. O Brasil precisa se inserir ainda mais urgentemente nesses mercados mais compradores. Esse foi o principal recado passado por 2 dos melhores especialistas brasileiros em questões mundiais do agronegócio, o Marcos Yank, consultor da Agência para o Programa de Acesso a Mercados do Agronegócio e Alimentos, e Augusto Castro, gerente executivo da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. O Grupo JF fechou na segunda-feira a venda da Vigor para o Grupo Lala, do México, por 5 bilhões e 700 milhões de reais. O contrato ainda não foi assinado, mas o negócio é dado como certo. Faltaria apenas a aprovação dos conselhos das companhias envolvidas para que o contrato seja assinado. A expectativa é que isso ocorra nos próximos dias. A Vigor, que atua na área de laticínios, faturou 5 bilhões e 200 milhões em 2015, o último ano com dados disponíveis, e também é dona das marcas Leco, Faixa Azul, Danúbio e Serra Bela, entre outros. Também tem participação de 50% na Itambé, em parceria com a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais. Também na segunda-feira, a JBS anunciou que concluiu por 300 milhões de dólares a venda dos seus frigoríficos de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai para a rival brasileira Minerva. Uma fazenda foi invadida por 15 criminosos na noite de segunda-feira entre Poços de Caldas e Palmeiral, distrito de Botelhos, Minas Gerais.
Segundo as informações da Polícia Militar, os ladrões renderam e fizeram o caseiro de refém e fugiram levando cerca de 250 sacas de café em caminhões por volta das 6 horas de ontem. Gedeão Pereira, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, a FARSUL, contou que, no Rio Grande do Sul, os preços do boi ainda não pararam de cair. O estado não possui frigoríficos da JBS, mas acabou sentindo os efeitos da crise aqui no Centro-Oeste. A diferença entre os preços da arroba, que chegou a ser praticada a R$ 150 no Rio Grande do Sul, fez com que os frigoríficos buscassem gado em outras regiões, o que consequentemente provocou a queda de cerca de R$ 20 na arroba nos últimos 2 meses. Como contou Pereira, o estado tem tradicionalmente um mercado mais gourmet, que remunera mais os produtores. Entretanto, a diferença da arroba vem afetando bastante. O Marfrig confirmou ontem que vai reabrir a unidade de Paranaíba. A informação foi dada do governo do estado com a previsão de 30 dias para o retorno das atividades. A indústria está fechada desde julho de 2015, quando 530 funcionários foram demitidos devido à falta de gado gordo suficiente para atender o frigorífico na época, quando eram abatidas 700 cabeças por dia. A Fibria, do grupo Votorantim, maior produtora de celulose do mundo, tem uma proposta na manga para comprar a concorrente Eldorado em Três Lagoas, que pertence à família Batista, da JBS, caso as negociações em curso com o grupo chileno Arauco não avancem. O grupo brasileiro aguarda o fim do acordo de exclusividade entre a Eldorado e a Arauco, válido até meia-noite de amanhã, para formalizar sua oferta. A Eldorado fechou no fim de junho um acordo de exclusividade com a Arauco por 45 dias. Pelo acordo, o grupo chileno teria se comprometido a pagar 4 bilhões de dólares pelo negócio. A companhia chilena então começou a fazer o processo de auditoria na empresa. Nos últimos dias, contudo, a família Batista teria sinalizado à Fibria, que tem o grupo Votorantim e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, como acionistas, que poderia analisar uma proposta do concorrente brasileiro. A aquisição da Eldorado pela Arauco é considerada estratégica para o grupo chileno ganhar mais relevância no mercado internacional. Depois de uma longa discussão entre o governo e a bancada ruralista no Congresso Nacional, o presidente Michel Temer finalmente editou a medida provisória que ficou conhecida como o Refis do FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O FUNRURAL é usado para auxiliar no custeio da aposentadoria dos trabalhadores rurais, subsidiado pela União. Atualmente, o valor da contribuição do produtor é de 2,1%, sendo 2% da receita bruta com vendas dos produtos, mais 0,1% também da receita para financiar casos de acidente de trabalho. Com a medida provisória, o valor cai para 1,3%. A medida permite o parcelamento de débitos de produtores rurais, pessoas físicas e adquirentes de produção rural ao FUNRURAL vencidos até 30 de abril de 2017, com condições facilitadas. O Programa de Regularização Tributária Rural abrange dívidas no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O governo calcula que há entre 8 bilhões e 10 bilhões de reais em pagamentos atrasados ao FUNRURAL. Com o Programa de Regularização da Dívida, a equipe econômica espera arrecadar 2 bilhões em 2017. O produtor rural, pessoa física, deve dar entrada de 4% da dívida em 4 parcelas com pagamento entre setembro a dezembro de 2017, calculada sobre o montante total da dívida sem reduções. O restante, com redução de 25% nas multas e encargos legais e de 100% nos juros, em até 176 prestações, equivalentes a 0,8% da receita bruta anual do produtor. A parcela mínima não pode ser inferior a R$ 100. Os interessados poderão aderir ao parcelamento até o dia 29 de setembro desse ano. Foi anunciado ontem pela fabricante Ihara o lançamento do primeiro inseticida do mercado que controla a mosca branca em todas as fases de desenvolvimento, ou seja, de ovos, ninfas e adultos. O Privilege possui triplo modo de ação:
contato sistêmico e translaminar e é recomendado para as culturas da soja, feijão, algodão e tomate. A safra de milho brasileira 2016-2017 deve ser de 98.680.000 toneladas, de acordo com a mais nova projeção da consultoria INTL-FC Stone. A estimativa trouxe um aumento de 1 milhão de toneladas na safrinha em relação ao mês passado, passando agora a 67 milhões de toneladas. A colheita da safrinha está avançando sem problemas, em meio ao clima seco que predomina no país há mais de um mês e vai consolidando a produção recorde, destacou a analista de mercado da FNC Stone, Ana Luísa Lodi. Funcionários do frigorífico Frigocorte Maracaju protestaram na manhã de ontem quanto ao atraso de salários. Cerca de 80 trabalhadores ainda não receberam o total do pagamento de junho, que foi parcelado em 4 vezes. O gerente do frigorífico, Jefferson da Luz, informou que 75% do valor já foram pagos e que o restante deveria ser repassado ainda ontem. Segundo ele, o pagamento era para ter sido feito na segunda-feira, mas houve um problema no banco. O presidente do Sindicato da Indústria de Alimentação de Dourados, José Erivaldo Lima, confirmou que a situação do Frigoforte está complicada desde o final do ano passado, depois que o frigorífico perdeu uma licença e ficou 2 meses sem realizar abates. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Parlamentares, membros do MPU e lideranças indígenas criticam a redução do orçamento da FUNAI. Parlamentares brasileiros e estrangeiros, além de membros do Ministério Público da União e lideranças indígenas, criticaram a redução do orçamento da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Além disso, apontaram o aumento da violência no campo no período do atual governo, em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, que pediu o debate, destacou que o governo Michel Temer reduziu em 75% o orçamento da FUNAI, além de beneficiar grandes empresas internacionais do agronegócio. A intenção é, junto com as grandes empresas aqui no Brasil, do agronegócio, fazer um estoque de terras, dificultar o trabalho da FUNAI, a demarcação das terras, para entregá-las às empresas multinacionais. O presidente da comissão, deputado Paulão, do PT do Alagoas, também afirmou que a situação dos povos indígenas se agravou no atual governo. Segundo o relatório de conflitos no campo no Brasil, elaborado pela Comissão Pastoral da Terra, no ano passado foram registrados 61 assassinatos em conflitos no campo, o que equivale a uma média de 5 assassinatos por mês. Dados parciais de 2017 mostram que até junho já foram registrados 40 assassinatos por conflito de terra, o maior percentual já verificado no período em 10 anos de realização da pesquisa. O subprocurador-geral da República, Rogério Navarro, reiterou que o panorama atual no campo brasileiro é sangrento, por conta, entre outros motivos, dos conflitos entre povos indígenas e fazendeiros, com omissão do poder público na demarcação das terras indígenas. E, lamentavelmente, apurações investigam e chegam a um tipo de cooperação de autoridades com agressores.
A deputada do Parlamento Europeu pelo Reino Unido, Julie Ward, que esteve recentemente na Amazônia para conhecer a situação dos povos indígenas, informou que pretende divulgar em fóruns internacionais os abusos sofridos por esses povos. Já o representante do Conselho Indigenista Missionário, Gilberto Vieira, criticou o trabalho promovido pela CPI da FUNAI na Câmara, que, segundo ele, buscou criminalizar lideranças indígenas, dirigentes da FUNAI e até membros do Ministério Público. Representantes de produtores rurais e do governo não participaram da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que discutiu a violência no campo. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rádio. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima quarta-feira e marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem acompanhar ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.